Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de uma mulher que fez fortuna lendo a sorte das pessoas. Ela ganhou muito dinheiro mesmo. Deixou tudo para caridade. Será que ela era realmente uma bruxa, uma médium, uma quiromante ou apenas uma charlatã? Descobriremos isso na história de hoje. Mas já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e entreguem todos os vídeos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque por aqui sempre aparece uma história extra e assim vocês não vão perder mais nenhuma. Deixem seus comentários, deem suas opiniões sobre as histórias, sugestões de histórias de pessoas para a gente estar contando aqui. Compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais demoras, vamos todos entrar na máquina do tempo e hoje vamos viajar para o ano de 1852. Hoje conheceremos a história de Madame Brulé. Nascida Virgínia Rosa Teixeira, mais conhecida pelo nome profissional de Madame Brulé, nasceu em 9 de novembro de 1852 e faleceu em 4 de setembro de 1925. Foi uma famosa quiromante e fisionomista. Para deixar aqui um adendo para quem não sabe, fisionomista é uma pessoa, enfim, uma médium, é alguém que lê sorte, que consegue ler a personalidade da pessoa e até mesmo os motivos, alguns porquês de certas atitudes, de certas ações, através do rosto, da fisionomia, enfim, das pessoas, tá? Então, essa mulher, ela era uma fisionomista também, portuguesa, que se estabeleceu no Chiado, em Lisboa, no início do século XX. Uma figura pública lisboeta conhecida como a Pitonisa do Chiado. Na mitologia grega, a Pitonisa ela era uma sacerdotisa que servia ali no templo dos deuses, tá? Então é algo ligado mesmo ao ocultismo, uma pessoa que estuda o lado espiritual. Ela fez uma grande fortuna e distinguiu-se como importante benemérita na sua terra natal, que era a Vila Real de Trás-os-Montes. A Virgínia Rosa Teixeira nasceu no lugar de Vila Nova da Freguesia da Folhadela, em Vila Real, em 9 de novembro de 1852. Ela era filha de Luciano José Teixeira e de Maria Teixeira. Tinha 4 irmãos, Manuel, Antônio, Luiz e Maria, que depois acabou mudando seu nome para Margarida. Não me pergunte como, também não entendo como esse pessoal antigamente mudava o nome assim, mas tudo bem. Os 2 primeiros irmãos dela, ao que se sabem, faleceram ainda pequenos, portanto não tinham filhos, não tinham nada. Ela foi batizada no dia 21, na igreja de Santiago de Folhadela. 30 anos, muito pouco se sabe, muito pouco ficou preservado dessa época. Mas existem biografias da época que ela dava jornais, algo que se refere a que ela fazia muitas viagens, embora não fossem encontrados registros de passaporte ou marcas das suas passagens no estrangeiro, mas ela afirmava sim que havia feito várias viagens.
Por exemplo, numa entrevista que ela deu à Ilustração Transmontana, que era uma revista da época, em 1910, Virgínia Rosa Teixeira revela que foi casada com uma grande figura espanhola, que não quis identificar quem era esse homem, então ela não quis contar quem era esse marido dela. Ela foi para a Espanha com ele. E foi lá na Espanha que ela teria então começado a assumir ali a sua profissão de quiromante, de ler sorte, enfim, de ocultista, mas que isso era um dom natural que ela tinha desde criança. Ela contou ainda nessa entrevista que ela correu todo o velho e o novo mundo no desempenho da sua profissão, que ela viveu na Rússia e na Inglaterra, que inclusive ela teria estado ao serviço da polícia, colaborando para desvendar muitos crimes. Isso era o que ela dizia. Na França e nos Estados Unidos. Então ela falava inglês, francês, italiano, espanhol e alguma coisa de russo. Sobre essa fase da vida dela, sobre a qual tem muita pouca documentação, existem dois relatos diferentes, inclusive publicados em jornais da época. Um em 1911, pelo jornal Lisboeta, A Capital, pelo jornal Vila Realense. O primeiro teria sido usado para lhe mover uma feroz perseguição por parte de um grupo liderado por Adelaide Cabete. Era um grupo de feministas republicanas e também pela maçonaria. O segundo era editado por Estanislau Correia de Matos, que era um admirador de Madame Brulé. O mais estável e conhecido, então, da Madame, ele vai se iniciar em 1888, ano em que ela se casa com Daniel Amilcar Barcínio de Campos, na igreja de Santa Engrácia. Ela, então, com 35 anos e ele com 18 anos de idade. Serviu de testemunha Augusto Bobone, fotógrafo da Casa Real da época. O casamento não durou muitos anos. Ali, após um tempinho, ocorre, então, a separação. O divórcio, autorizado por sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Lisboa, em 18 de fevereiro de 1911, baseou-se na separação de fato, já havia mais de 10 anos. Por essa altura, em 1911, Virgínia Rosa Teixeira já vivia em união de fato com Albino Davi Martins, administrador de uma loja de mercearia fina na Rua do Carmo, no Chiado, com quem ela vai passar os próximos 20 anos. A inauguração do seu gabinete na Rua do Carmo, número 43, aconteceu no final do ano de 1905. Ao longo dos 16 anos seguintes, a Madame Brulé, palavra que em francês significa nevoeiro, ali deu consultas e inaugurou um novo estilo de relacionamento com a imprensa. As suas campanhas de imagem eram agressivas e os anúncios dos serviços dela eram publicados em revistas e jornais sem nunca serem interrompidos, o que já era muito diferente para a época. A partir de 1908, Madame passa também a publicar um livro de sua autoria. E o título do livro era Livro de Madame Brulé, Divinação do Passado, Presente e Futuro. O livro custava R$1.000 e um sabonete finíssimo, receita que, segundo palavras dela e que era colocado nos anúncios, tira as sardas e aformoseia a pele. Tanto o livro como o sabonete só podiam ser adquiridos no próprio consultório da Madame. O seu consultório era um espaço acolhedor, segundo Carlos Malheiro Dias. A porta era aberta por uma anã, que era um lugar com passadeiras, com flores e com muita gente sentada na sala de espera.
Foi nesse ambiente que Madame passou a ser a vidente das elites sociais e culturais de Lisboa no período final da monarquia constitucional. Ela aconselhava banqueiros, amantes, ministros. Segundo dizem, até mesmo o primeiro-ministro João Franco, da época, era um cliente habitual dela. Virgínia Rosa faleceu em Lisboa sem deixar família, nem filhos, nem ninguém, em 4 de setembro de 1925, com 73 anos de idade, vítima de aortite, provocada por doença arterial generalizada. Em testamento, deixou a sua fortuna em favor de instituições de caridade da sua terra natal, que eram União Artística Vila Realense, Asilo da Primeira Infância Desvalida, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública em Vila Real, o Asilo dos Velhinhos de Vila Real, Enfermaria de Santa Bárbara do Hospital de São José, em Lisboa, e até uma escola que foi fundada por ela, que hoje é uma creche e leva o seu nome. Os irmãos dela, que ainda eram vivos, foram excluídos da herança, que era o Luiz Teixeira Pinto e a Margarida Teixeira, aquela que mudou o nome, a Maria, que virou Margarida. Bom, esses dois então foram deixados de lado da herança. Eles tentaram interditar judicialmente a irmã e anular o testamento, porém não conseguiram fazer. O testamento, os bens, a fortuna da madame ficou para quem ela queria que ficasse. Ficou para as suas benfeitorias. Conforme seu desejo, o cadáver da Madame Brulart foi transportado de Lisboa para a Vila Real e sepultado na sua capela jazigo do cemitério de São Denis, ao lado de sua mãe. A Madame, ela tinha uma admiração e um amor incondicional pela mãe. Ela não tinha um bom relacionamento com o pai, ao que tudo indica. O pai teria abandonado a mãe e teria se casado com uma outra mulher. Aceitou bem essa história. Então ela não se dava bem com o pai, ela não tinha amizade nenhum com a madrasta. Aliás, elas tiveram muitas brigas no decorrer dos anos e embates feios, brigas feias. Porém, ela tinha uma adoração ali, uma admiração ao extremo pela mãe. Então, ela foi enterrada juntamente com a mãe, que era onde ela queria estar. A madame, ela foi sim reconhecida por historiadores e até pelo governo. Ela recebeu milhares de clientes durante os anos em que, na mais exclusiva zona de Lisboa, se dedicava às suas artes de adivinhação. Bruxa ou vidente, quiromante ou charlatã, profetisa ou benemérita, exploradora ou bem-intencionada. Madame recebeu todos esses adjetivos e muitos outros. Isso aqui dizer que poucas foram as pessoas com a sua atividade que conseguiram reunir tanto ódio e ao mesmo tempo tanta veneração e reconhecimento, ao ponto de hoje ela ter uma rua com o seu nome, ser mencionada em livros de história de Portugal e ter recebido um louvor do governo pelo apoio ao ensino. O historiador Oliveira Marques a classifica como uma das mais afamadas cartomantes e videntes. Já Carlos Malheiro Dias, num estudo sobre a sociedade alfacinha do início do século XX, elogia a sua afabilidade e a simplicidade e concede-lhe uma onipotência em Lisboa. Ao mesmo tempo, Mário Costa, numa edição da Câmara de Lisboa sobre o Chiado, diz que a ilustre senhora foi rainha nesse condado. E parece que assim foi mesmo, pelos 16 anos, entre 1905 e 1921,
em que Madame manteve ali o seu consultório no Chiado. E era um edifício dela mesmo, onde ela também residia. Quem não sabe, não conhece ali a Rua do Carmo, que era onde ela tinha escritório, o Chiado em si, é uma das melhores ruas de comércio e um dos melhores lugares ali da cidade de Lisboa. Hoje acredita que se vá às classes mais elegantes, mais abastadas, ou seja, é um bairro de elite. Na época já era assim. Então a Madame tinha ali o seu público seleto, mulheres, também alguns homens. Existem muitos relatos de que ela consultava o ministro da época, João Franco, que governou o país nos últimos anos da monarquia, e até mesmo que um dos clientes assíduos dela teria sido Fernando Pessoa, a quem nós contamos a história aqui esses dias. Se vocês viram o vídeo da história dele, vocês sabem que ele tinha aquele amor da vida dele, de repente ele terminava o namoro e ele tinha algumas coisas assim. Quem sabe isso talvez não teria influência de algo que a própria Madame tenha falado a ele. Não se sabe. O consultório da Madame tinha um horário alargado, entre as 9 horas da manhã e as 11 da noite, o que permitia que ela atendesse discretamente cerca de 30 pessoas por dia. Sentada, sempre vestida de preto, com estola de plumas brancas, cabelos apanhados em carrapito, a pitonisa do Chiado debruçava-se sobre uma almofada onde ela colocava a mão do freguês e então desvendava enigmas até então insondáveis. Mas o que procuravam os clientes da Madame? Parece que eles pagavam para saber o mistério do seu futuro, o que esta conseguia prever através dos dons que ela alegava ter. Mas, além dos dons, a Madame era uma mulher extremamente inteligente. Então, para fazer as previsões, além do dom que ela dizia que ela tinha, ela fazia uso do conhecimento que ela tinha em astrologia, em fisionomia, frenologia, quiromancia e magnetismo. Isso é comprovado porque a Madame até mesmo lançou um livro falando sobre esses temas no ano de 1907. A forma como ela adquiriu todo esse conhecimento não é clara. Porque, como eu já falei, os primeiros anos dela tem uma história não tão conhecida e acaba se tornando meio controversa. Uns dizem que ela saiu lá de Vila Real no ano de 1852, analfabeta e para ser criada. E depois ela assumiu esse papel de adivinhona. Era assim que eles falavam. Ela conta uma história um pouco mais complicada. Ela diz que ela passava fome e maus tratos às mãos da madrasta. Que então ela teria entrado para um colégio de nobres inglês que havia sido presente de um parente rico. Diz que ela viajou a Nova York e foi lá que ela estudou as ciências ocultas e que ela esteve um tempo no Brasil, onde ela teria estado a serviço da polícia, também esteve na África e na Europa. O casamento com aquele general espanhol exilado foi então de quem ela herdou a fortuna que ela já tinha quando ela começa então a trabalhar ali com as suas artes adivinhatórias. Havia se casado com um médico que também, ao que tudo indica, era um quiromante francês, e foi desse médico que ela herdou, então, o apelido Brulard, o nevoeiro. O seu passado, mas, acima de tudo, o seu protagonismo, deram origem às reações negativas, porque muitas pessoas não acreditavam nos talentos da Madame. Quiseram, inclusive, denunciar a sua atividade como grosseira bruxaria e charlatanismo. Lembrando que nós estamos vindo da década de 1800 e pouco, as bruxas tinham acontecido há muito pouco tempo.
Como eu falei, inclusive a Adelaide Cabete, do Grupo das 13, fez ouvir a sua opinião sobre a ignorância, as superstições, o obscurantismo, o dogmatismo religioso e o conservadorismo que afetava a sociedade portuguesa. Outro veículo punhou uma verdadeira perseguição à madame foi o jornal A Capital. Toda essa perseguição teve ou não impacto no trabalho da madame, não se sabe. O que se sabe é que ela continuou, então, com o seu trabalho até 1921, que foi 4 anos antes da sua morte. E ela só parou mesmo de trabalhar porque ela já estava muito doente. Já com uma certa idade, ela era uma mulher vulgar, pesada, com ar de matrona, mas dotada de extraordinária capacidade de empatia para com os que a procuravam. E eram muitos, tanto que ela reuniu uma notável fortuna que ela investia em imobiliário. E por isso que ela tinha tanto quando ela morreu, e ela deixou tudo e exclusivamente para a caridade na sua terra natal. Madame Brulé é muito lembrada aqui em Portugal, mas especialmente lá na sua terra, né, em Vila Real de Trás-os-Montes. Principalmente por causa das escolas, das instituições de apoio social, como sendo a benemérita que deu trabalho, instrução e abrigo a quem precisava. Ela também começou uma relação com a imprensa que era até então desconhecida para aquela época, porque não havia anúncios de pessoas dando sorte ou se dedicando às ciências ocultas, que era o que a madame fazia. Os seus explícitos anúncios estavam nos jornais e revistas, lado a lado com a publicidade de médicos e medicamentos. Nessa época, quem administrava tudo isso, quem cuidava de colocar os anúncios no jornal, era o marido dela, né? Era o com quem ela vivia, que na verdade ela nunca chegou a se casar, mas ela vivia. Ele era administrador de toda a carreira dela e dos bens dela, que era o Albino Davi Martins. E o Albino, ele também tinha uma loja de mercearia fina no mesmo edifício onde ela tinha o consultório e onde eles moravam. Vocês deixassem a opinião de vocês, que ela era mesmo uma charlatã? Será que ela acertava nas previsões dela? Porque não há relato disso, mas eu acredito que ela acumulou e pelos clientes que sempre voltavam, acredito que ela acertava sim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Madame Brulé, uma mulher que não teve medo, que abriu lá sim o seu consultório e começou a trabalhar com aquilo que ela acreditava, que fez fortuna, que deixou tudo para caridade, que não se sabe muito bem da vida dela, mas o que se sabe é que ela era uma mulher poderosa, importante, corajosa e que fez história e que marcou o seu nome na história aqui de Portugal. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!